Antes de orarmos, aquiete seu coração por um instante. Respire fundo. Deixe este momento ser separado para Deus. Não comece este dia carregando pesos que Jesus já carregou na cruz. Hoje, o Senhor quer lembrar você de uma verdade central do Evangelho. A obra já foi consumada. Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Ele não foi uma vítima indefesa, nem apenas um bom exemplo moral. Ele foi o Salvador que escolheu ocupar o seu lugar, para que a sua culpa fosse removida e o seu futuro pudesse ser restaurado. Quando você olha para a cruz, não vê apenas sofrimento. Você vê amor com cicatrizes. Você vê misericórdia que teve um preço. Você vê graça que alcançou você quando não havia forças para alcançar a Deus. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4, declara que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o coração do Evangelho. Seu perdão não está baseado no seu desempenho. Sua esperança não está apoiada na sua força. Sua salvação não depende da sua perfeição. Ela está firmada naquilo que Jesus terminou. Isso muda tudo. Muda a forma como você começa o dia, como enfrenta suas lutas e como enxerga o seu futuro. Nada do que você vive hoje é maior do que aquilo que Cristo já venceu. Se essa verdade já falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu descanso na obra consumada de Jesus. E não foi o fim quando Jesus morreu. Na verdade, era apenas o começo da maior vitória da história. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. O túmulo não conseguiu detê-lo. A pedra não foi forte o suficiente. A escuridão não pôde silenciar a luz. O pecado não teve poder para vencê-lo. A carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 9, nos lembra: Cristo, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Isso significa que o Salvador que você serve está vivo, não como uma memória distante, mas como uma presença real. Talvez existam áreas da sua vida que hoje parecem fechadas como um túmulo. Situações parecem irreversíveis. Orações parecem ter ficado em silêncio. Mas a ressurreição nos ensina que Deus age exatamente onde pensamos que tudo terminou. Aquilo que parece morto pode viver novamente. Aquilo que parece perdido pode ser restaurado. Aquilo que parece impossível ainda está nas mãos do Deus que faz milagres. A mesma autoridade que tirou Jesus do sepulcro continua ativa. O mesmo poder que venceu a morte ainda transforma histórias. Por isso, não permita que o desânimo convença você que acabou. Se Jesus venceu a morte, não existe cenário difícil demais para ele. Hoje, escolha lembrar: você não segue um Salvador derrotado, você segue um Rei vivo. Se você crê que Jesus está vivo e ainda realiza milagres, escreva nos comentários: meu Deus está vivo. Depois de ressuscitar, Jesus não desapareceu. Ele não abandonou a história. Ele ascendeu aos céus e hoje governa com autoridade. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 9 a 11, descreve que Jesus foi levado diante dos olhos dos discípulos e os anjos anunciaram que ele voltaria da mesma forma como subiu. Isso significa que Jesus não está distante, nem ausente. Ele está vivo e assentado à direita do Pai. A carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3, afirma que depois de fazer a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nos céus. Ele se assentou porque a obra da salvação foi concluída. Nada ficou pendente. Nada precisa ser acrescentado. Enquanto você luta, ele reina. Enquanto você espera, ele governa. Enquanto você ora, ele intercede. Há dias em que tudo parece fora de controle. O coração se inquieta, a mente se cansa e o futuro assusta. Mas a verdade é que nada escapou das mãos de Cristo. O trono não está vazio. O céu não está em silêncio. A história não está perdida. Quando você se lembra disso, a ansiedade perde força e a fé encontra descanso. Você não está tentando convencer Deus a agir. Você está confiando em um rei que já está no controle. Se essa verdade traz paz ao seu coração, escreva nos comentários: Jesus reina sobre a minha vida. Deus não chamou você apenas para acreditar em fatos sobre Jesus. Ele chamou você para conhecê-lo de verdade. A carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 10, expressa esse desejo profundo. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Perceba que Paulo não diz apenas quero saber sobre Cristo, mas quero conhecer. Isso fala de relacionamento, intimidade, caminhada diária com Deus.
Conhecer Jesus é mais do que frequentar a igreja. É mais do que ouvir mensagens. É viver com o coração alinhado à presença dele todos os dias. Conhecer o poder da ressurreição significa entender que você serve a um Deus vivo. Sua fé não está presa a um túmulo. Suas orações não são lançadas ao vazio. Sua esperança não depende das circunstâncias. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos ainda age hoje, fortalecendo o cansado, restaurando o quebrado e renovando o coração abatido. Jesus não é apenas alguém que você admira de longe. Ele é alguém que caminha com você de perto. Ele conhece suas lutas, suas dúvidas e seus silêncios. Quando você busca conhecer Jesus de verdade, sua fé deixa de ser apenas informação e se torna transformação. Se você deseja conhecer Jesus mais profundamente, escreva nos comentários: "Eu quero conhecer Cristo." Jesus não apenas ressuscitou. Ele vive para sempre e governa com autoridade absoluta. No livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18, Jesus declara: "Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno." Chaves representam autoridade, domínio e acesso. Isso significa que nada está fora do controle de Cristo. Nem o seu passado, nem o seu presente, nem o seu futuro. Aquilo que hoje parece trancado para você, não está trancado para Ele. Portas que você não consegue abrir não resistem à autoridade de Jesus. Talvez você esteja lidando com medos que ninguém vê, batalhas que ninguém entende ou situações que parecem sem saída. Mas o Cristo ressuscitado segura as chaves, e Ele abre caminhos onde não havia esperança. Seu medo não é maior que Jesus. Sua dor não é maior que Jesus. Seu problema não é maior que Jesus. Quando essa verdade desce para o coração, a fé se fortalece e a confiança cresce. Você aprende a descansar não naquilo que vê, mas naquele que governa todas as coisas. Se você confia que Jesus tem autoridade sobre sua vida, escreva nos comentários: "Jesus tem as chaves." Existe uma pergunta silenciosa que muitas pessoas carregam no coração: será que Deus ainda me aceita, mesmo com minhas falhas? A resposta do Evangelho é clara. Deus não está esperando que você se torne perfeito para então se aproximar. Ele está convidando você a se aproximar para ser transformado. A carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25, declara que Jesus é poderoso para salvar completamente aqueles que se achegam a Deus por meio dele, porque vive sempre para interceder por eles. Isso significa que, mesmo agora, Jesus está intercedendo por você. O que Deus pede não é uma vida sem lutas, é um coração que crê. O Evangelho de João, capítulo 3, nos lembra que todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Não diz todo aquele que nunca falha, mas todo aquele que confia. Talvez você tenha tropeçado recentemente. Talvez existam áreas da sua vida que ainda precisam ser curadas. Mas nada disso surpreende a Deus. Ele não se afasta do coração quebrantado, ele se aproxima. Não deixe a culpa afastar você daquele que pode restaurar sua alma. Não deixe a vergonha silenciar sua oração. Corra para Jesus exatamente como você está e permita que a graça faça aquilo que seu esforço nunca conseguiria fazer. Hoje não é um convite para fingir força. É um convite para confiar. Se nesta manhã você escolhe confiar sua vida a Jesus novamente, escreva nos comentários: "Minha fé está em Cristo." Para viver uma fé firme, você precisa de um fundamento sólido. E esse fundamento é a palavra de Deus. O Salmo 19 declara que a palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. Isso significa que, quando tudo ao seu redor parece confuso, existe um lugar onde sua mente encontra clareza e seu coração encontra descanso. A palavra fortalece quando você está fraco, corrige quando você se desvia, consola quando a dor parece pesada demais. Muitas vezes procuramos direção em todo lugar, menos na voz de Deus. Mas é nas Escrituras que o céu fala ao coração humano. Quando você abre a Bíblia, não está apenas lendo um texto antigo, você está permitindo que o próprio Deus molde seus pensamentos, alinhe seus caminhos e renove sua esperança. Talvez hoje você precise tomar uma decisão importante. Talvez precise de sabedoria para enfrentar algo difícil. Comece buscando a voz de Deus. Quanto mais você se enche da verdade, menos espaço as mentiras terão dentro de você.
Se você deseja criar o hábito de buscar a palavra todos os dias, escreva nos comentários: Tua palavra é meu guia. Deus não quer transformar apenas partes da sua vida. Ele deseja renovar sua mente, porque é na mente que muitas batalhas começam. A carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva, poderosa e capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Isso significa que Deus trabalha de dentro para fora. Onde houver medo, Ele pode gerar fé. Onde houver ansiedade, Ele pode derramar paz. Onde houver amargura, Ele pode plantar perdão. Mas essa transformação começa quando você permite que Deus revele aquilo que precisa mudar. Às vezes pedimos para Deus mudar nossas circunstâncias, enquanto Ele deseja primeiro mudar nosso coração. Porque quando o coração muda, a forma de enxergar a vida também muda. Hoje, peça ao Senhor uma mente renovada. Peça que Ele substitua pensamentos de derrota por pensamentos de esperança. Você não precisa viver preso aos padrões do passado. Em Cristo, sempre existe um novo começo. Se nesta manhã você decide permitir que Deus transforme sua mente, escreva: Senhor, renova meu coração. Agora, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, obrigado porque a Tua obra está consumada e eu não preciso carregar aquilo que o Senhor já levou na cruz. Hoje eu entrego a Ti minhas preocupações, meus medos e tudo aquilo que tenta roubar minha paz. Ensina-me a descansar na certeza de que Tu estás no controle. Espírito Santo, guia meus passos neste dia. Dá-me sensibilidade para ouvir Tua voz, sabedoria para tomar decisões e força para permanecer fiel, mesmo diante das dificuldades. Pai, guarda meu coração da ansiedade. Ajuda-me a confiar mais e temer menos. Que minha fé seja maior do que qualquer problema que eu enfrentar. Alinha meus pensamentos com a Tua verdade. Guarda minhas palavras. Direciona minhas atitudes. Que minha vida reflita Tua presença em cada detalhe. E quando eu me sentir fraco, lembra-me de que o mesmo poder que ressuscitou Jesus está comigo. Hoje eu escolho caminhar pela fé, não pelo medo. Escolho confiar, não duvidar. Escolho descansar na Tua graça. Entrego este dia em Tuas mãos, com a certeza de que nunca estou sozinho. No poderoso nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com fé, escreva amém nos comentários. Se puder, compartilhe este vídeo com alguém que precisa começar o dia lembrando que Jesus está vivo e continua cuidando de cada detalhe.